Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos ajuda a olhar para a moldura que está em volta do quadro da nossa vida. Olhar para a moldura daquilo que está em volta da nossa vida. Quando alguém olha para um quadro, pode até prestar atenção na moldura que o envolve, mas ninguém para na moldura. Se olha o conteúdo, se olha o próprio quadro, a moldura é importante, a estrutura que envolve é importante porque define limites, porque muitas vezes combina com o quadro, mas o mais importante não é a estrutura que envolve, mas o quadro em si. O que dá valor àquele quadro é a arte que ele comunica, a assinatura ali de quem fez aquele quadro e não a moldura. E hoje o que nós vemos na primeira leitura é uma leitura desse livro do Eclesiástico que vai dando um peso, uma monotonia, porque parece que a vida é vazia, ela é cíclica. As coisas vão passando, as gerações vão passando e nada de novo há debaixo do céu. O sol nasce, o sol se põe e a gente vai lendo a primeira leitura e parece que a vida é vazia de sentido. Tudo que já foi, será novamente. E tudo que está sendo, já foi um dia. Quem prestou atenção na primeira leitura, vai vendo que a palavra que se repete hoje, na leitura de amanhã também, é a palavra vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Porém, como a palavra vaidade hoje, ela tem um entendimento muito pequeno, muito vazio. Quando se fala de vaidade, a gente logo pensa numa pessoa toda enfeitada, pintada, cheia de coisas. Não é dessa vaidade que a primeira leitura fala, mas da vaidade no seu sentido original, na raiz dessa palavra. Vaidade está ligado, a raiz dela ligada à palavra vão, aquilo que é fútil, aquilo que é como um sopro, aquilo que é como um vapor. Aquilo que vai com muita facilidade. É nesse sentido que a primeira leitura está dizendo das coisas da vida que vão, que passam, que com muita futilidade, que com muita fragilidade acontece. E muitos de nós vivemos ao sabor dessa vaidade, de tudo aquilo que passa, de tudo aquilo que envolve a fragilidade humana. Essa vaidade que muitas vezes encanta os olhos, essa vaidade que muitas vezes enche os nossos ouvidos e povoa a nossa vida. Essa vaidade que muitas vezes é colocada em primeiro lugar e vai esvaziando a nossa vida. O primeiro e o segundo capítulo do livro de Eclesiásticos hoje nos diz da falta de sentido que uma vida vivida dia após dia, pautada simplesmente naquilo que vai, naquilo que passa, dá uma olhada para você. A gente nem é mais tão jovem como antigamente, passou. Aquilo que há 10 anos atrás era tão importante e determinante, passou.
E aquilo que hoje nós colocamos em primeiro lugar como mais importante, daqui 10 anos também já passou. E se nós vamos vivendo assim, parece que a vida não tem gosto, não tem sabor, é vazia de sentido, então vamos desistir de tudo. Não. Nós vamos ser ajudados a entender o sentido da vida hoje através de uma das pessoas que nós não temos nem tanta simpatia por ele e que está no evangelho de hoje. Herodes, um homem que vivia cercado das futilidades, um homem que vivia cercado por tudo aquilo que passa, um homem que por causa das futilidades acabou se juntando com a esposa do seu irmão, se deixou levar pela futilidade de uma dança e prometeu a cabeça de João Batista pela beleza da dança da sua sobrinha. Herodes, que se deixou levar pelas futilidades e pela vaidade das vaidades, como acontece hoje comigo e com você, que se não ficarmos atentos, vivemos uma vida vazia, carregados por tudo aquilo que passa. Herodes hoje, no final do evangelho, diante de tanta coisa ruim que se fala de Herodes, de tanta coisa vazia que ele viveu, o evangelho termina assim hoje. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Quem é esse homem de quem estão falando? Porque versículos antes se fala dos relatos de tudo aquilo que os discípulos fizeram de grandioso, das curas e das libertações. E versículos após o relato de hoje do Evangelho, se fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Herodes, envolvido pelas vaidades das vaidades, é provocado por essa pergunta: quem é esse homem de quem eu estou ouvindo falar tantas coisas? E numa frase diz que Herodes procurava ver Jesus. Herodes, que se defendeu de tantas coisas e pessoas, de tantos exércitos, Herodes que mandou matar João Batista por medo, por risco de que a sua verdade fosse dita com clareza, e ele mandou matar para se defender. Herodes correu o maior risco da vida dele quando se fez essa pergunta: quem é esse homem de quem ouço falar tantas coisas? Herodes correu o maior risco da vida dele quando procurou ver Jesus. E qual é o grande risco que ele correu? Herodes correu o risco de perder a sua vida fútil, de perder a sua vida de vaidades. Herodes correu o grande risco de encontrar um sentido na vida. Herodes correu o risco de encontrar-se com Jesus e ter a vida mudada. Isso não aconteceu com Herodes. Herodes estava buscando mais as mãos de quem fazia milagre do que o rosto e o coração de um homem que tem o nome de Jesus. Herodes correu o risco da conversão e perdeu a oportunidade, porque buscava mais os milagres do que aquele que realizava milagres, porque se empolgou mais com aquilo que falaram do que com a experiência própria que ele poderia ter vivido. Herodes correu um grande risco de ter a sua vida transformada. Uma vida que era vazia de sentido podia ser cheia e plena simplesmente por aquele que ele buscava. Ele procurava ver Jesus. Muitos de nós somos provocados, somos impelidos, somos agitados pela síndrome de Herodes, de quem não abre mão de uma vida vazia e cheia de vaidades, mas que aqui e ali ainda procura ver Jesus. A liturgia de hoje quer ser para mim e para você um alerta. Cuidado, vir à missa, ler a palavra, rezar, ter uma vida de cristão é correr um grande risco que o grande Herodes correu. Você corre um risco de se converter e de ter uma vida cheia de sentido, se deixando as vaidades e tudo aquilo que passa, você procurar ver Jesus.
Enquanto você procura ver Jesus, saiba, Ele já te viu antes que você o procurasse. Porém, o risco da conversão e de ter uma vida cheia de sentido, esse risco sou eu e você que precisamos correr. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, mas a vida tem um sentido. Mas é necessário que ele seja procurado. Ninguém vai te dar, ninguém vai colocar, você nunca vai poder comprar esse sentido, mas você pode procurar esse sentido. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Cuidado, Herodes correu esse risco e nem se deu conta. E eu posso estar aqui, no santuário do Pai das Misericórdias, assistindo a TV Canção Nova, celebrando uma Eucaristia, e viver uma vida como Herodes, pautada nas vaidades. Que a Eucaristia de hoje seja uma provocação para que você escolha correr o risco. Procure ver Jesus, porque uma verdade é fato, Ele já te viu e continua esperando por você. O resto é vaidade, vai passar. cançãonovaplay.com. Assine já!